Mas, ó, vamos falar sobre Sérgio Moro, professor. Esse é o assunto importante do dia também. Ontem, muita gente se surpreendeu lá com o voto do relator no caso do julgamento do Sérgio Moro, o primeiro dia de julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e que pode levar à cassação do senador Moro, né? Terminou com um voto que favorece o ex-juiz. O relator do processo, o desembargador Luciano Carrasco, discordou das alegações de que houve gasto excessivo no período da pré-campanha e classificou como frágeis as provas apresentadas pela acusação ao longo do processo. Vamos assistir. Não está em julgamento a Lava Jato, seus acertos com revelação de corrupção nunca antes vista, como os erros do investigado que já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Na espécie, o que se viu, não há condições para a procedência do pedido. Não houve abuso do poder econômico, não houve prova de caixa 2, muito menos abuso dos meios de comunicação. O Ministério Público Eleitoral afirma ser possível o downgrade de cargos, porém a análise deveria ser feita, ser a soma das despesas, tal como fizeram as iniciais. Ouvida por completo o jogo político, aqui corroborado pelo comportamento de um dos autores que contribuiu para a mudança de candidatura, e a impossibilidade de se criar inelegibilidade não prevista em lei. Sucede que, diante de todo o exposto ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Tanto é que isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para a apuração. Inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público, nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, ante exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Desculpe a demora na leitura do voto. Tá aí o voto do relator, inclusive ele usou até uma coluna e um comentário do Josias, né? Até ele tá aqui, ó, no voto dele. Ele já tinha concluído o voto, na verdade, mas ele colocou no texto. Já tinha concluído o voto quando li outra informação relevante. O colunista Josias de Souza, do UOL, faz menção expressa de acerto do pré-candidato Boulos à Prefeitura de São Paulo na compra de um carro blindado. E como disse o colunista, os candidatos têm que se precaver. Faz bem o Guilherme Boulos em proteger sua integridade. As autoridades precisam assegurar que as eleições se deem em um ambiente democrático e não violento. E até colocou o link aqui. A gente não consegue abrir aqui, eu tentei clicar, não consigo abrir aqui. Mas quando a gente pega online, tem o link da coluna do Josias. Como é que foi se ver ali no voto, hein, ô Josias? Ele já tinha concluído, ele falou, já tinha finalizado, mas fez questão de colocar lá. E aí é muito importante, até você trazer esse esclarecimento, né, Josias? Aí a gente estava comentando quando a gente disse que o Boulos estava correndo risco de vida, né? E blindou o carro diante das ameaças. E está andando de carro blindado. E você falou sobre a necessidade de protegê-lo. É verdade. Ele tinha redigido o voto, né, e disse que antes da redação final, ele, numa demonstração que deve ser nosso espectador aqui, ele viu esse comentário sobre o Boulos, né? E por que ele citou esse comentário? Porque nele a gente realça que nessa atmosfera de violência em que está mergulhada a política, é importante que a democracia assegure a segurança dos candidatos, né? Não dá para você contemporizar com o risco a integridade física dos candidatos. Nós mencionamos, inclusive, o fato de que lá em 2018 o Bolsonaro sofreu uma facada e que o Lula, numa caravana, no estado do Paraná, aliás, teve os ônibus da sua caravana atacados a tiros, né? Então, que era relevante que o Boulos, que estava ameaçado de morte, se protegesse. E aí defendemos aqui que era acertada a decisão do PSOL de providenciar para o Boulos, ele que andava num Celtinha e se orgulhava disso, com toda a simbologia que um carro popular representa para um candidato a prefeito, dissemos aqui que fez bem o PSOL em providenciar um carro blindado para o Boulos, né? E o desembargador Falavinha, ao proferir esse voto que isentou o Sérgio Moro no pedido de cassação do seu mandato de senador, ele cita
as despesas de campanha, de pré-campanha, e exclui algumas despesas que tinham sido consideradas, inclusive, no parecer do Ministério Público, entre elas as despesas de segurança. Por isso ele fez menção ao episódio do Moro, fez menção ao caso do Lula, que teve os ônibus atacados lá em 2018, fez menção também à facada no Bolsonaro, né? E aí citou esse vídeo que a gente divulgou aqui, esse comentário que a gente fez, né? Agora, o voto dele foi muito além disso, né? Isso foi um detalhe, porque ele refez as contas do Ministério Público para diminuir a contabilidade dos chamados gastos irregulares realizados na pré-campanha, né? O Ministério Público tinha orçado as despesas do Sérgio Moro na fase da pré-campanha em R$ 2 milhões e tinha opinado que ele deveria ser cassado e o mandato dele devia ser cassado, ele deveria ser declarado inelegível por 8 anos, porque isso desequilibrou a disputa no Paraná. O que fez o juiz Falavinha? Ele disse que não se deve considerar como despesa de pré-campanha na campanha de senador no Paraná todas as despesas feitas quando o Moro ainda era candidato à presidência da República, quando disputavam o mandato federal por São Paulo, depois de ser excluído da disputa presidencial. Isso, na visão do desembargador Falavinha, não tem nada a ver com a disputa que se processou no Paraná. E aí, na tese dele, ele disse lá no voto que até as pedras sabem que o Sérgio Moro não precisava de uma pré-campanha para se tornar conhecido, porque a Lava Jato já tinha dado a ele essa popularidade. E aí ele tentou deslavatizar o processo, disse que não se estava julgando ali a Lava Jato pelos seus erros e pelos seus acertos, e tentou trazer o processo, a discussão, para a questão técnica vinculada a essa questão de gastos feitos na pré-campanha. E ele retotalizou os gastos e, em vez de R$ 2 milhões, trouxe para casa de 200 e poucos mil reais. Desconsiderou a despesa feita em São Paulo, considerou só a despesa feita a partir do meio do ano de 2022, lá no Paraná. E disse que não, nem de longe dá para caracterizar isso como uma despesa, um abuso do poder econômico que tenha desequilibrado a disputa no Paraná, que ele realçou que foi até uma disputa apertada, né? Agora, esse é só um voto no colegiado do TRE do Paraná. Ali há 7 juízes, portanto, ainda faltam votar 6 juízes. O próximo a votar pediu vistas lá, adiando o voto dele para quarta-feira. Presume-se que ele estabelecerá um contraponto com o relator, é o que estão esperando os advogados envolvidos nesse processo, que haverá um voto que vai num sentido oposto ao do relator, opinando pela cassação do Sérgio Moro, e aí é preciso ver como se estabelecerá a dinâmica da votação do TRE. Agora, seja qual for o resultado ali, isto vai para o TSE, como já comentamos aqui outras vezes, né? E é preciso lembrar que no processo que resultou na cassação do Deltan Dallagnol, ele foi absolvido por unanimidade no TRE do Paraná e depois foi condenado, perdeu o mandato também por unanimidade no TSE, onde também a votação se dá num colegiado de 7 magistrados, né? Então, começou o jogo, Fabiola. É preciso ver como ele vai terminar no TRE e depois isso vai para Brasília, no TSE, e aí começa outro jogo.